Vamos fazer um estudo sobre o livro de Daniel no capítulo 7. Como já foi feito no Daniel capítulo 2, onde Nabucodonosor teve o sonho e Daniel interpretou a estátua do templo. Agora nós vamos ver o sonho de Daniel. O sonho que Daniel teve no reinado de Beltsazar. Beltsazar foi rei próximo da queda de Babilônia, provavelmente próximo do ano 539 a.C. Daniel já tinha sua idade bastante avançada. Beltsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Ele era filho de Nabonildo, e Nabonildo esteve algum tempo, provavelmente 8 anos, no deserto da Arábia, e ele o governou no lugar de seu pai. Ele não era o rei, o governo oficial, ele era apenas um governador que estava governando no lugar de Nabonildo. Por isso que ele não poderia oferecer o segundo lugar, ele só poderia oferecer, no caso, o terceiro lugar. Daniel teve o sonho com 4 animais. Então nós vamos ver agora quais foram esses animais. Logo nos primeiros versículos nós vemos o primeiro animal. O primeiro animal era um leão com asas, e logo durante a visão foi-lhe arrancado as asas. Esse daí foi no final do reino, no reino de Babilônia, e ele já prefigurava o final do reino, a queda de Babilônia. E esse foi o período de 605 a 539. O segundo animal da visão de Daniel era um urso com 3 costelas entre os dentes. Esse animal ele estaria no segundo lugar, depois do leão que foi-lhe arrancado as asas, Babilônia. Ele seria então a Média Pérsia, dois reinos que simbolizava esse urso, e ele tomou o seu reino de 539 até 331. O terceiro animal da visão é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Esse leopardo significava o reino da Grécia, que nós vamos estudar um pouco mais em Daniel 8, quando ele aparece com um carneiro e um bode de um chifre só, e foi quebrado o seu chifre. Mas, deixando para do Daniel 8, vamos trabalhar em cima de Daniel 7. Aqui vem falando que esse leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. Então, o que nós podemos entender? Nós vamos entender que o reino da Grécia, ele teve o seu domínio de 331 a 168. Só que Alexandre o Grande, que foi o conquistador, que foi o grande, o dominador do reino helênico, o que foi que ele fez? Ele assumiu com 23 anos, e com 33 anos, ele perdeu, ele morreu. Quando ele morreu, ele não tinha descendente, ele não tinha para quem deixar, ele era muito novo e ele não tinha descendente. Então ele tinha 4 generais, e cada um dos generais tomou uma posição, então dividiu-se em 4, e aí por isso que vem falando 4 cabeças, seriam 4 reinos divididos em cima do mesmo reino. Bom, por último, nós vamos ver a última parte, o quarto animal. O quarto animal era um animal terrível e espantoso. Ele tinha dentes de ferro com 10 chifres. Então veja bem, esse daqui é tudo que nós temos de mais moderno. Esse animal terrível e espantoso, esse animal tinha dentes de ferro, né? Lembra também as pernas de ferro lá de Daniel 2, mas vamos chegar por aqui. Os dentes de ferro,
Ele tinha 10 chifres, lembra os 10 dedos da visão anterior lá, e foi de 168 a 476. Esse foi o período de que Roma governou, o Império Romano governou através dos seus imperadores, governou o mundo. 168 a 476 após Cristo. Mas aqui vem falando que vai aparecer um chifre pequeno. Entre os 10 vai aparecer um. Só que esse chifre pequeno, ele vai arrancar 3 chifres e no lugar ele vai crescer. E ele vai crescer e vai aparecer algumas coisas bastante interessantes. Veja bem, o animal terrível e espantoso, com dentes de ferro, com 10 chifres, ele tinha também, correspondia ao período do Império Romano. Lembra que o Império Romano ele governou de 168 a.C. a 476. Daí aparece o tal do chifre pequeno, que nós vamos, no segundo episódio, nós vamos estudar mais essa parte. E então nós vamos estudar aqui, nesse segundo episódio, ele arranca 3 chifres e ele domina sobre todos eles. Então aqui Daniel capítulo... o tal do chifre pequeno, ele corresponde ao período dos dedos da estátua do Daniel 2, que vai de 476 a 1798. E esse período não era o período governado pelo império, mas sim pelo domínio da igreja, onde a igreja mandava, onde fez a Inquisição, onde houve perseguição dos cristãos e tudo mais. Daniel 7, no versículo 8, aqui diz o seguinte: um chifre que cresceu, e para crescer foram arrancados 3 chifres. Olha bem, então esses chifres significavam um reinado, um governo, e para isso ele teve que destituir 3. E esse chifre, esse poder, esse governo, ele tinha olhos e boca, de acordo com o capítulo 7, versículo 8 de Daniel. E tinha olho, tinha boca, e ele falava com insolência, ele falava com rebeldia. Então, até aqui, nós vamos dar um tempo, em seguida nós vamos ter o segundo episódio.